Olha, eu vou falar hoje sobre o tratamento da classe 3, o tratamento compensatório da classe 3. Você tem um tratamento que pode ser cirúrgico ou compensatório ortodôntico. E o foco hoje é eu falar como você, clinicamente, pode corrigir uma maloclusão de classe 3 sem a necessidade de uma cirurgia. A classe 3 é uma das 3 masoclusões que existem. Engel, em 1899, ele criou 3 maneiras de você classificar a oclusão. A classe 1, que é um paciente equilibrado, normal. A classe 2 é aquele típico paciente que tem uma protrusão das bases ósseas. E o classe 3 é o contrário, é aquele paciente que tem uma mordida cruzada, uma retrusão das bases ósseas. E essa maloclusão, ela não é muito frequente, mas ela está muito associada à estética. O paciente se sente muito diminuído pelo fato dele ter essa discrepância que, por não ser a grande maioria da população, lhe faz ser uma pessoa um pouquinho diferente. Então isso, pela estética, pela função alterada, faz com que o paciente nos procure bastante. Atrapalha na alimentação e principalmente na fonação. Então nós temos dois grandes problemas, talvez não tanto pela alimentação, mas pela fonação e pela estética. A estética talvez seja o mais importante. Com qualquer idade você pode fazer o tratamento compensatório da classe 3. O ideal é que se comece ali pelos 5, 6 anos, na fase da dentadura mista que a gente fala. É ali que você começa um tratamento que são os aparelhos ortopédicos. Você começa a tentar já minimizar, diminuir essa diferença que os pacientes têm. E a partir dali, 6, 7 anos, a partir dos 14, você já com os dentes permanentes, pode já iniciar um tratamento que a gente chama de corretivo e vai com qualquer idade. Não existe um limite, claro, o limite é até quando você pode mover os dentes. Tem casos que passam dos limites, é o tema da aula de hoje, inclusive, né? Que alguns casos eles passam do limite. Não existe um limite muito bem definido tecnicamente. E algumas variantes cefalométricas, algumas variantes clínicas limitam sim o tratamento compensatório. Aí obrigatoriamente ele tem que ir para o tratamento cirúrgico. Olha, é muito importante que, primeiro de tudo, antes de você tratar, você saiba diagnosticar para que você possa definir até onde é o limite de um ortodontista clinicamente tratar e até onde é a hora de se indicar para uma correção ortocirúrgica. Então, mesmo que você não trate, o importante é você saber o seu limite, estabelecer até onde você pode e até onde você não pode atuar numa classe 3. Foi assim muito interessante porque mostrou uma alternativa que não seja por um aspecto cirúrgico, que muitos dos pacientes acabam relutando. Então é importante mostrar alternativas, obviamente existem limitações dentro da biologia de cada indivíduo, cada padrão facial tem uma resposta frente à movimentação ortodôntica e a idade do paciente também é muito importante. Então foi muito interessante porque mostrar uma alternativa que muitas das pessoas às vezes acabam tendo uma visão que não seria desta forma como tratar um paciente, e isso leva também ao benefício, levando a uma estabilidade e o que é mais importante, o paciente sair satisfeito frente a essas novas técnicas que foram apresentadas. Não, foi ótima. Ele trouxe um tema que é um tema muito relevante, que são os pacientes que nós chamamos de pacientes padrão facial classe 3, que são aqueles pacientes que apresentam uma desproporção da face, onde o terço inferior da face fica mais projetado. É um tipo de deformidade facial que chama muito a atenção no convívio social e que acaba tendo uma procura muito grande por parte dos profissionais. Ele explicou muito bem aqueles casos onde ele consegue tratar só ortodonticamente falando, aqueles casos que têm uma indicação cirúrgica absoluta, mas ele focou mais naqueles pacientes que eles chamam de borderline, no meio do caminho, em que o paciente, se tiver uma queixa estética facial, tem que partir para a cirurgia, junto com a nossa especialidade, ou aquele paciente que ele só se queixa da oclusão e do sorriso, ele consegue tratar com uma camuflagem que nós chamamos de compensação. Eu acho que foi ótimo em relação a transmitir essa informação para os colegas ortodontistas. Foi fantástico, porque a gente está com um caso recente de uma paciente classe 3, então acabou ajudando bastante a gente a direcionar o planejamento. Claro que aqui a gente sempre aborda para a cirurgia, né? Mas para ter um norte foi muito bom. O professor bem didático, né? Deu para entender bastante. Como ela falou, a gente geralmente aborda muito sobre a cirurgia, mas aprendemos bastante sobre a compensação das classes 3. Foi muito interessante a aula.
Aprendemos bastante. Achei muito bom, o senhor é um ótimo professor, porque tem casos difíceis que eu fiz bastantes casos assim, mas não como o senhor faz, né? Geralmente encaminhada para cirurgias, mas para mim foi muito proveitosa, para todos. A aula de hoje foi excelente, né, com o Dr. Pedro, né, que ele falou muito sobre os casos de prognatismo de classe 3, né? Então nós temos muitos pacientes que são o quê? Pacientes que têm a mandíbula muito proeminente e isso dá um problema harmônico muito sério. As pessoas têm muito baixa de autoestima e são casos muito difíceis. Muitos casos são cirúrgicos e tem pessoas que às vezes não têm condições ou emocionais ou até financeiras para poder fazer esse tipo de cirurgia. Então ele faz uma compensação dentária, que ele coloca alguns aparelhos, em alguns casos, né, como ele mesmo falou, que ele faz uma análise, vê se é possível fazer aquele tratamento sem chegar a nível de cirurgia, mas é lógico que tem um limite de compensação. Então eu acho que foi um bom aprendizado para os alunos e para todos nós. Foi excelente a aula de hoje.